Se você está assistindo esse vídeo, eu espero muito que você não tenha 15 anos e não esteja querendo simplesmente pular do ensino médio para a faculdade. Eu sou a Emanuele Richard e eu terminei o ensino médio com 15 anos e eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Porque eu espero que você não tenha 15 anos e esteja querendo literalmente pular do ensino médio para a faculdade e terminar logo essa fase da sua vida que muitos não gostam, que é estudar para o Enem e pensar em colégio, faculdade. Bom, minha história é um pouco diferente, eu não tenho assim uma fórmula mágica que nem aquelas pessoas que passaram diretamente do primeiro e segundo ano direto para a faculdade, porque esse não foi definitivamente o meu caso. O meu caso é muito diferente disso. Eu fui alfabetizada quando eu era muito criança, com 3 anos eu aprendi a ler e escrever e após isso eu fui adiantada na escola, fui adiantada 2 anos durante a escola. Eu pulei, se não me engano, a alfabetização. E uma curiosidade, hoje em dia eu tenho 20 anos, eu estou terminando a minha pós-graduação em Engenharia de Dados na PUC de Minas. Já sou formada em Ciência da Computação, lá em Natal, na faculdade que eu fiz. E eu entrei na faculdade com 15 anos, logo em seguida de terminar o 3º ano do ensino médio. Então eu não pulei do primeiro para a faculdade, calma lá. Como foi que isso começou? Como foi que eu fui adiantada e eu consegui terminar o ensino médio com 15 anos? Tudo foi basicamente influenciado pelo meu pai. O meu pai é uma pessoa muito inteligente, muito esperta, ele gosta muito de fazer coisas novas. E acredito que uma das coisas que mais move ele é poder proporcionar oportunidades pra gente, pra mim e pras minhas irmãs. Inclusive uma frase que meu pai fala muito é: suba nos meus ombros, para que a gente possa usar ele como um apoio para conseguir cada vez mais alto e mais longe. Já que é muito melhor ter todos os membros da família fortes do que uma pessoa só. Então isso veio devido ao meu pai. O meu pai, ele foi adiantado também. Ele foi adiantado 1 ano, na época da escola, quando ele era criança. Mas, infelizmente, após a mãe dele falecer, quando ele tinha por volta de uns 10, 11 anos, ele acabou retrocedendo 1 ano, né? É um momento muito difícil. Mas por base nessa experiência que ele teve e das coisas que ele lembra e das vivências dele, ele decidiu fazer o mesmo com a gente e tentar alfabetizar a gente e para fazer com que a gente fosse adiantada na escola. Então, não só eu fui adiantada, mas a minha irmã mais velha também foi adiantada. Ela foi adiantada 1 ano. Isabela tem 20 e ela terminou o ensino médio com 16. Eu tenho 20 e terminei o ensino médio com 15. E a minha irmã mais nova, inclusive, a Alice, tem 16 agora. E ela também terminou o ensino médio recentemente, agora no final do ano. Fez 17 e já tinha terminado o ensino médio. E é muito interessante ver o quanto isso influenciou na minha vida. Porque, diferente desses casos que eu comentei com vocês, que eu espero que não seja o caso de você, caso você tenha 15 anos, eu fui adiantada numa idade muito, assim, muito nova. E eu não tenho experiências, assim, muita vivência convivendo com pessoas da minha idade na época da escola. Porque eu simplesmente não lembro. Inclusive, eu vou pedir aqui pro meu pai, o YouTube dele, ele tem um canal aqui também. Vou deixar o canal dele aqui. Pedi pra ele gravar um vídeo contando como foi pra ele, como pai, adiantar a gente, o que ele percebeu disso, a experiência dele. Então, painho, ó, já tô marcando o senhor aqui, grava esse vídeo e posta aqui pra gente saber também essa sua parte. Mas a minha visão como Emanuele, tendo sido adiantada e sendo a protagonista desse filme, foi uma experiência muito interessante. Eu não sei muito bem como é estudar com pessoas da minha idade, mas estudar com pessoas mais velhas me fez enxergar o mundo, acho que com outra visão. Porque eu sempre estava vendo pessoas em momentos da vida que geralmente eram muito diferentes do meu. Por exemplo, a puberdade. A menina atinge a puberdade numa certa idade e você não tem muito como adiantar isso. Então, as meninas da minha sala viraram adolescentes e eu ainda estava ali como pré-adolescente, criança, ainda me desenvolvendo. Teve as festas. Quando eu estava com 15 anos, eu terminei o ensino médio. Então eu entrei na faculdade e eu não pude ir pra calorada, pra nenhuma festa. Infelizmente eu não fiz identidade falsa pra poder ir pra esses lugares. Então eu não pude vivenciar certas coisas assim. Mas isso também me trouxe algumas motivações de, vou fazer as minhas coisas de uma forma muito boa. Então vou terminar minha faculdade.
quando eu terminar a faculdade, eu já vou ter idade para ir para essas coisas. E estando mais estabilizada, e tendo meu dinheiro, e tendo mais independência, eu vou poder curtir essas coisas com mais responsabilidade e de uma forma melhor, mais divertida, tendo mais noção do que eu tô fazendo e aproveitar as coisas de uma outra visão. Mas eu acho que essa é a única parte ruim de ser adiantada. É que você não pode ir pras festas quando seus amigos estão indo, porque seus amigos são mais velhos e você é mais novo. Então essa é a parte ruim, e só. O resto me trouxe sempre muitas boas vantagens. Como, por exemplo, eu tenho 20 anos e estou fazendo pós-graduação. Terminando a minha pós-graduação. E, cara, isso é massa. Porque você geralmente não vê isso. E eu vejo isso como uma forma de poder experimentar mais coisas tendo pouca idade. Então, eu termino a minha pós-graduação e eu ainda estou nova, quando você compara, assim, no geral dos estudantes, para poder testar novas coisas. E, poxa, eu sou jovem, eu tenho que testar, que criar, que ir atrás de experiências e testar novas coisas. Não só as coisas que eu gosto, mas também me descobrir em outras coisas. E ter sido adiantada me fez começar a poder ter essas experiências mais novas e vivenciar coisas diferentes. Isso é muito legal, porque quando eu vejo, assim, faço um overview de todo, assim, da minha vida escolar, isso foi algo que foi muito bom, porque eu tive experiências que não foram tão legais. Por exemplo, teve professores que chegaram até mim e falaram pra mim que eu deveria falar com meu pai para que eu voltasse algumas séries para ele ficar na idade normal. E isso, detalhe, eu ainda não tinha nem ficado em recuperação ainda. E alguns professores já vieram e falaram isso pra mim. E você pode usar isso de duas formas. Uma, você pegar isso e transformar numa experiência horrorosa e simplesmente se machucar muito e se rebaixar e ficar mal e não conseguir sair dessa situação e aquilo pesar muito pra você. E sim, incomoda. Não vou dizer que não incomoda, porque incomoda. Mas outra coisa que você pode fazer é pegar esse incômodo e pensar assim, poxa, pois então eu vou fazer as minhas coisas ainda melhor. Pois se eu vou aqui evoluir, fazer mais e crescer, não vai ser isso que vai mudar. Eu vou continuar no meu trajeto. Você acha isso? Ok, beleza, muito obrigada pela sua opinião. Mas eu acho que eu vou seguir nesse caminho que eu já tô mesmo e continuar adiantada. E foi isso que não só eu decidi, né? Porque uma criança às vezes não tem tanto poder, mas que meu pai decidiu. E meu pai sempre foi muito firme nisso, de manter a gente nas séries que ele adiantou a gente. Então, eu tive uma oportunidade também muito boa de poder viver e estudar com a minha irmã mais velha. Então, ela era adiantada há 1 ano, eu era adiantada há 2. Isso fez com que a gente igualasse. E a gente estudou sempre na mesma turma, na mesma sala, os amigos semelhantes. Então, era muito legal porque a gente dividia os livros, dividia os problemas que a gente tinha na sala, conversava, e isso foi muito legal, porque era como se eu tivesse uma irmã gêmea, sem ser gêmea, porque assim nós não temos quase nada semelhante em aparência, e isso era muito legal, porque quando a gente chegava na escola e as pessoas às vezes não conheciam a gente, eles achavam que nós éramos, sei lá, best friends, melhores amigas, e a gente ia e voltava pra casa juntas, e quando descobriam que a gente era irmã, as pessoas ficavam tipo, caraca, como assim? E era legal isso. Eu gostava muito de quando as pessoas descobriam que a gente era irmãs, e a reação delas sempre era uma reação assim, interessante. E essas experiências foram muito boas. Eu pude conviver com pessoas nas salas de aula, né, durante minha vida escolar, fazer amizades que foram muito boas em quesito de, pô, você é mais nova? Eu vou aqui tentar lhe ajudar de alguma forma. Então, as pessoas compartilhavam muitas experiências que já tinham passado, que as pessoas já tinham passado, os meus amigos já tinham passado, para me preparar no futuro para aquelas possíveis experiências. Então, eu pude conviver com pessoas que sempre se preocuparam muito com o outro. Não só com o fato de eu ser mais nova, mas com o fato das experiências que eu poderia vir a ter no futuro. E é muito legal isso porque eu não sou um super gênio que simplesmente com 10 anos passou no ITA ou na USP
enfim, não é esse o meu caso. Eu fui adiantada no ensino fundamental, na alfabetização, e conforme isso eu fui crescendo normalmente nas séries que eu passei. Era como se, na minha visão, eu, Emanuele, não tivesse diferença de idade entre eu e as pessoas que estudavam comigo. Era como se a gente tivesse a mesma idade. Inclusive, hoje em dia, pra mim, de vez em quando eu ainda me sinto assim, como se eu não tivesse 20 anos e sim fosse um pouco mais velha do que eu realmente sou. Eu não sei pra você que estuda na mesma série, com pessoas que têm a mesma idade, se vocês se sentem às vezes mais velho do que vocês são. Mas pra mim esse sentimento sempre esteve presente, como se eu não tivesse a idade que eu tenho. Não sei, algo diferente. Mas eu nunca senti isso como algo que fosse muito negativo na minha vida. Mas sim algo que eu transformei em uma experiência que me fez cada vez crescer mais. O que me dá muita vantagem, porque se eu tenho 20 anos e eu tenho uma maturidade ou uma mente, ou tenho ações, às vezes, de uma pessoa mais velha, isso me possibilita, por exemplo, agora que eu tenho 20 anos e tô terminando a pós-graduação, poxa, eu tenho 20 anos, cara, eu sou muito nova. Eu posso ainda testar muitas coisas. E eu tenho já muito conhecimento. Experiências, que seriam experiências, pensando assim na idade escolar, de uma pessoa mais velha, de 23, 24 anos ou 25, que já está terminando a pós-graduação. Então eu tenho 20 anos com uma experiência educacional de uma pessoa com, sim, muito mais idade do que eu tenho. E isso abre um leque de oportunidades para mim, porque eu consigo aplicar essas experiências que eu tenho, esse conhecimento que eu tenho, em um prazo maior, porque eu tenho, tecnicamente, tudo bem que a gente não sabe o dia de amanhã, mas pensando de uma outra visão, eu tenho mais tempo para experimentar novas coisas e testar novas coisas. E para mim isso é uma grande vantagem. E foi o que eu sempre fiz, assim, sempre tentei aproveitar muito o fato de ser nova e ter mais e pegar experiências não só na escola, mas indo muito para empreendedorismo, de tecnologia, programando e indo atrás de outras coisas. Por isso que ter tido essa experiência de ser adiantada, na minha visão, me trouxe muitas coisas boas. Eu amadureci mais cedo, não sei o quanto isso é bom ou ruim, mas a minha visão foi algo bom. E eu pude crescer muito, não só por conta da escola, mas por conta de coisas que aconteceram na minha vida também. E isso trouxe muito crescimento pra mim, pessoal, interpessoal, assim, um crescimento assim, no geral. E é muito legal ver hoje eu com 20 anos, e às vezes eu fico, caraca, eu tenho 20 anos. E eu já fiz muita coisa. E você também. Pode ser que você não seja adiantada como eu, mas se você parar pra ver o tanto de coisas e experiências que você já passou na sua vida até o dia de hoje, você vai ver que, caraca, você viveu muita coisa. Aquela sensação que às vezes um ano tem mais do que 365 dias. Então um ano durou muito mais do que aquilo, é por conta dessas experiências que você tem, principalmente. Então, se você quer pular do ensino médio direto pra faculdade, até onde eu sei, inclusive, foi, não se pode mais ser pular do ensino médio pra faculdade, sei lá, primeira e segunda série, nem mesmo fazendo uma prova. Não sei se mudou novamente, mas até onde eu sei, não se pode mais. E, sim, não tem um segredo, mas foi algo que foi uma experiência muito boa e de muito crescimento pra mim. E eu fico muito feliz pelo meu pai ter se empenhado tanto na minha educação e ter botado a cara a tapa e ido atrás de conseguir não só adiantar a gente, mas alfabetizar a gente, sempre ter colocado a educação e o conhecimento e experiências como uma base muito grande no crescimento da gente. Mesmo a gente não tendo super condições quando éramos crianças, hoje em dia a situação financeira é muito melhor. Então, mesmo tendo vindo de uma situação que não era tão favorável financeiramente, meu pai sempre se empenhou muito em prover a melhor educação que ele poderia pagar e dar pra gente, independente da situação. Então, ele sempre tentou fazer isso. E eu vejo isso com muitos bons olhos. E eu valorizo muito hoje em dia o fato de eu ter sido adiantada e ter conseguido terminar o ensino médio com 15 anos e entrado na faculdade, já tá fazendo pós-graduação.
E eu vejo muito quanto o esforço, não só do meu pai, em ter feito essa primeira chavezinha mudar na minha mente, eu ter sido adiantada, mas eu também sinto muito orgulho de mim, Emanuele, porque eu só passei todas as séries, sim. Eu só terminei o ensino médio e a minha educação formal por mérito também meu. Porque fui eu que me esforcei, eu que passei às vezes noites em claro estudando e fiquei nervosa com prova e tinha que estudar conteúdos que eu não gostava e tive que aprender a gostar. E acredito que esse vídeo é para vocês repensarem assim um pouco da história de vocês e matar uma curiosidade também sobre como foi pra mim ter terminado o ensino médio com 15 anos e mostrar que eu não sou um super gênio que passou com 10 anos no ITA. E também lembrar pra vocês que é mérito de vocês, toda a história que você tá construindo. Então, até mesmo se você reprovou, fica em recuperação. Inclusive, detalhe, eu fiquei em recuperação muitas vezes depois que aquele professor falou aquilo comigo. Eu não acredito que foi assim muito tempo depois, mas sei lá, 1 ano ou 2 depois daquilo eu comecei a ficar em recuperação e também depois nunca mais fiquei. Nunca mais passei por meio assim direto, não. Porque as minhas prioridades eram outras. Eu passei, ao invés de focar prioritariamente na escola, eu passei a me dedicar mais à programação, empreendedorismo, eventos, negócios e coisas que eram muito extracurriculares e que a escola não tinha. E isso foi muito legal também, uma curiosidade do meu pai ter sempre apoiado essa nossa educação extracurricular. Para ele sempre foi muito importante a gente ter educação fora da escola, então não sobre matemática, ciências, literatura, mas sobre outras coisas que acrescentam muito numa pessoa, não só no profissional, mas sim, numa pessoa como um indivíduo. E foi muito bom ter tido alguém que sempre estava ali me influenciando nisso. E caso você não tenha essa pessoa na sua vida, não se preocupa. Seja essa pessoa. Então, seja aquela vozinha que fica na cabeça, te incentivando. E pra você não precisar depender de outras pessoas, porque você não pode depender de ninguém. Você sempre vai ter que correr atrás do seu. De certa forma, nós viemos ao mundo sozinhos, nós sim, vamos embora sozinhos também. Então não dependa de outras pessoas para você conquistar aquilo que você quer. Então estude, se dedique, entre na faculdade que você quer, curso que você quer, crie um negócio que você quer, crie o sistema que você quiser, aquele aplicativo de $1 milhão. E eu desejo muito sucesso a todos vocês. E espero mais uma vez ter matado um pouco da curiosidade. Se você tem alguma dúvida sobre essa minha história, alguma outra curiosidade sobre a minha vida que você quer saber, comenta aqui embaixo para eu saber e poder responder em um próximo vídeo, ou até mesmo responder aqui na caixa de perguntas. Se você não gostou do vídeo, já dá um like para me incentivar e esse vídeo ser recomendado para outras pessoas. Por favor, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Então, se você tem algum amigo aí, algum parente com 15 anos, manda esse vídeo para ele ver como foi essa experiência. Às vezes eles querem muito pular do ensino médio direto para a faculdade, ter essa outra experiência e se livrar logo do Enem. Então, manda esse vídeo para ele, para mostrar essa outra visão. E se você gostou também, já se inscreve aqui no meu canal para ficar acompanhando não só os próximos vídeos que eu vou postar, mas também os que eu já postei. Tem muito conteúdo legal. Espero muito que vocês gostem e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!